lágrima se derrama em buscar tua presença. Vem, estende a tua mão, vem tocar meu coração. Só tu és a minha essência. Traz minha alma pro altar, faz ela te desejar. Me leve à inocência, que sem teu amor não há, não tem como respirar o ar de tua presença. Respiro o ar de tua presença, respiro o ar de tua presença. Respiro o ar de tua presença, respiro o ar de tua presença. O meu coração te clama, lágrimas se derramam em buscar tua presença. Vem, estende a tua mão, vem tocar meu coração. Só tu és a minha essência. Traz minha alma pro altar, faz ela te desejar. Me leve à inocência, que sem teu amor não há, não tem como respirar o ar de tua presença. Respiro o ar de tua presença, respiro o ar de tua presença. Respiro o ar de tua presença, respiro o ar de tua presença. Respiro o ar de tua presença, respiro o ar de tua presença. Respiro o ar de tua presença, respiro o ar de tua presença. Graças e paz, amados. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos uma palavra que vai edificar a tua vida e a minha vida com certeza, porque ela não volta vazia, assim ela diz, e assim eu creio. Com Deus nada faltará. Deus pode fazer-nos abundar a fim de que superabundeis em toda boa obra. Então, 2 Coríntios 9, 8 e 9 diz: E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então imagine fazer uma viagem sem bagagem, né? Sem necessidades básicas, sem trocas de roupa, sem dinheiro ou crédito. Isso, né? Soa insensatez, né? E aterrorizante. Mas foi exatamente isso que Jesus disse aos seus 12 discípulos para fazerem quando os enviou em sua primeira missão de pregar e curar. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Marcos 6, 8 e 9. Contudo, mais adiante, quando os estava preparado para o seu trabalho, após ele partir, Jesus disse aos seus discípulos: quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Lucas 22, 36. Então, qual é a questão aqui? Trata-se de confiar em que Deus proverá. Referindo-se à primeira viagem, né, Jesus perguntou aos discípulos: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam: nada. E no versículo 35 de Lucas nós vamos ver: os discípulos tiveram tudo o que precisaram para realizar o que Deus os havia chamado a fazer. Ele foi capaz de supri-los com o poder de fazer a sua obra. Marcos 6, 7. Chamou assim os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos.
Será que nós confiamos que Deus suprirá as nossas necessidades? Estamos também assumindo responsabilidade pessoal e planejamento? Tenhamos fé de que Ele nos dará o que precisarmos para realizar a sua obra. Afinal, a obra é de quem? A obra é dele. A vontade de Deus feita ao seu modo nunca deixará de receber a sua provisão. Nunca deixaremos de receber a provisão de Deus. Agora nós vamos falar um pouco de justiça e misericórdia. E nesse capítulo do 2 Coríntios 9:9, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Justiça. O que é justiça? É tudo aquilo que Deus falou que é para fazer e tudo aquilo que Deus falou que não é para fazer. Isso é justiça. Agora vamos à definição de justiça. O que é justiça? O que é ser justo? É você fazer tudo aquilo que Deus diz para você fazer na Bíblia e não fazer tudo que Deus disse para não fazer. Simples assim. O que é misericórdia? A misericórdia só existe quando nós não praticamos a justiça. Se todos nós fôssemos justos, vivêssemos a justiça, não teria a necessidade da misericórdia. Então a misericórdia existe porque nós não fomos capazes de viver a justiça de Deus. Profundo, né? A misericórdia só existe quando não somos capazes de viver a justiça de Deus. Tem esse lado de quando não exercemos a justiça e Deus entra com a misericórdia nas nossas vidas. E por causa do nosso esforço para não querer fazer aquilo, porque Deus vê aos nossos corações, porque Ele diz para não viver ou fazer algo e não tivemos força para não fazer, aí Deus vem e entra com a misericórdia também. Sabe por quê? Porque a Deus ninguém engana, amados, e Ele conhece os nossos corações. Então queira fazer a vontade de Deus, que essa graça de Deus te alcance também. Aí começaremos a ter a noção do que é a graça e a misericórdia aqui, ó. Deus olha para nós, contempla o nosso esforço, aquilo que Paulo fala, né? O bem que eu gostaria de fazer eu não faço, o que eu não gostaria de fazer, acabo fazendo, está em Romanos 7,15. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Mas eu me esforço em fazer o bem. Em hebraico o termo certo é itzerá. A inclinação do mal, da carne, nos leva a fazer isso. Mas o meu esforço de lutar contra aquilo que Deus vê e me recompensa com a graça e misericórdia sobre minha vida. É como o texto de Hebreus diz, né? Sem a santificação ninguém verá Deus. Então, como só existe um santo, que é o Santo dos Santos, Deus vê é a minha busca por essa santificação. E você encontra esse texto em Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, como eu poderia julgar as pessoas depois dessa palavra, Márcio? A gente vê o irmão meio mal, julgamos, não sabemos que o cara está lutando e que Deus está contemplando isso, o esforço dele para melhorar, né, e viver justiça, mas não consegue. Aí vem Deus e entra com a graça e a misericórdia na vida dele. Assim é na minha vida, assim é na sua vida. Aí não sabemos porque o irmão foi abençoado, porque ele está buscando. Você encontra essa passagem quando Jesus encontra os fariseus e diz que eles não obedecem à Torá, a lei, a justiça, a graça e a fidelidade, no caso, a fé. Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Em Mateus 9:13, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Vemos aqui Jesus falando da justiça, da misericórdia e da fidelidade. E vemos aqui, na fé. Não é uma fé como sentimento, tá bom, eu creio. Essa fé que ele fala é a fé emuná. A fé emuná é a fé que tem um relacionamento com aquilo que eu creio. Então eu digo, eu tenho fé em Deus, mas eu tenho um relacionamento com Deus, né? Como é que eu vou acreditar em alguém se eu não tenho um relacionamento com essa pessoa? Então, quando eu digo que creio em Deus, é porque eu tenho um relacionamento com Deus. Isso é a fé. Tem que ser íntimo desse Deus, amados. Eu tenho que conhecer a fundo esse Deus.
E se eu tenho esse relacionamento de profundidade com Deus, eu vou obedecer os seus preceitos. Os principais preceitos da lei são justiça, misericórdia e a fé. Você vê que a misericórdia e a justiça nunca se apartam, né? Justiça e misericórdia. Então, se todos nós fôssemos justos, não precisaria ter a misericórdia, né? Esse é Deus. Ele vê o nosso esforço em tentar não cair em qualquer área que o desagrade, e Ele nos recompensa. E Ele recompensa a quem buscá-lo, mesmo caindo nas tentações. Maravilhoso Deus, né? Sacrifício não quero, e sim misericórdia. E esse Deus nos pergunta através dessa reflexão profunda e nos diz: o que te aflige? O que está destruindo os sonhos, os desejos? Seja o que for, não importa a área da sua vida, meus amados, não importa. Ele te convida a conhecer sua graça e a sua misericórdia. E creia, Deus operando, nunca mais seremos o mesmo. Amém? Que essa palavra venha edificar a sua vida como sempre edifica a minha. Beijo no coração de todos. Fiquem na paz do fiel. E até a próxima. Valeu! O meu coração te clama, lágrimas se derramam em buscar tua presença. Vem, estende a tua mão, vem tocar meu coração. Só tu és a minha essência. Traz minha alma pro altar, faz ela te desejar, me leve à inocência. Que sem teu amor não há, não tem como respirar o ar de tua presença. Respiro o ar de tua presença, respiro o ar de tua presença. Respiro o ar de tua presença. Respiro o ar de tua presença.